Jesus, ele é muito didático. Ele é Deus, ele é Senhor, mas mestre. E como mestre, quando ele repete algo, é para a gente aprender. E ele passava diante de determinadas pessoas, ele não falava assim para a multidão, segue-me. Para a multidão ele ministrava, ele dava aquilo que a multidão queria. Palavra, mas eles queriam mais, era milagre. Mas para algumas pessoas que ele olhava o coração, ele falava, essa vai responder para mim. E ele fazia um convite, sabe qual era o convite? Siga-me, fala comigo, siga-me. É ele que fala isso para você, não é você que fala para ele. Só que a gente inverte, né? Jesus, me segue. Olha, é o seguinte, eu quero que o Senhor me abençoe aqui, o Senhor me abençoe ali, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, me segue, hein? Olha, eu tenho os meus planos, os meus projetos, me segue. Jesus, peraí, não foi assim que eu ensinei. Eu cheguei diante de Pedro e André, e eu disse, siga-me, vocês são pescadores de peixes, claro, pescador é de peixe. Mas, para você isso é lógico. Mas agora eu quero dizer que além da habilidade que você tem natural, além do conhecimento que vocês têm natural da profissão, eu tenho algo maior ainda para vocês. Vocês vão ser pescadores de homens. Sabe, quando ele diz segue-me para você, ele quer que você descubra nele algo que ele colocou dentro de você e que você ainda não conhece. É o teu verdadeiro chamado. E você é bom em algumas coisas. Você é bom às vezes em tocar, em cantar. Mas ele fala, segue-me. Eu não quero só que você seja afinado. Eu quero que você transborde de unção. É para isso que eu te chamei. Às vezes você tem uma boa oratória, você é estudioso e Deus te chama para ser mestre. Olha, mas tem mestre que é muito chato. E ele fala, não, eu quero te dar uma unção. Você vai ensinar, mas vai ensinar como eu ensinava. As pessoas eram atraídas pelo poder, pela autoridade que estava na minha vida. Bom, esse foi um dos segue-me que ele disse. Depois, ele passou diante de um homem rico e disse, segue-me. Ai, Jesus, vender tudo, largar tudo. Ele não foi. Esse não quis. Pelo menos esse foi honesto, né? Ele disse, eu quero que o Senhor me siga, mas não quero seguir o Senhor. Depois, ele falou em Mateus capítulo 9, eu gostaria que você abrisse, para um improvável. Ele disse para Mateus, claro, Jesus, os dois eram moradores de Cafarnaum. Mateus, ele via Jesus entrar, via Jesus sair, via Jesus passar, ouvia sobre Jesus, e pode ser que você esteja aqui hoje, mais ou menos como Mateus. Você vê Jesus passar, você vê o louvor passar, você vê a pregação passar, você vê um milagre passar bem na tua frente, mas você ainda não foi tocado pelo segue-me. Se alguém perguntasse para Mateus, sabe quem é Jesus? Sei. Mateus não ia falar mal de Jesus, não. Eu sei que ele faz milagres, eu sei que ele faz prodígios, eu sei que a multidão fica apinhada, buscando esse homem. Eles ficam todos ali, em volta dele. Eu sei quem é ele. Jesus falou, não, Mateus, vai chegar um dia em que eu vou te fazer um convite. E esse convite, a palavra em grego, segue-me, não precisava nem você saber em grego, né? Segue-me, andar perto. É realmente seguir aquela pessoa. Eu estou andando num caminho, eu vou andar no caminho dele. Eu estava andando sozinho, agora eu ando com ele. Quem quer andar com Jesus? Eu sei que todo mundo quer andar, mas tem um custo. E a gente já vai ver qual é esse custo. Aí ele falou, bom, Mateus, nesse convite, vamos ler o convite, né? É um convite bem rapidinho, Mateus 9, versículo 9. Hoje eu estava conversando ali no gabinete, vou contar um segredo para vocês. Quem lembra que foi domingo passado que eu preguei? Eu não lembro. Bom, quem lembra que eu disse assim, eu peguei a Bíblia de letra pequena.
Quando eu pus meu óculos, eu reparei que não era a Bíblia que tinha a letra pequena, era o óculos errado que eu peguei. Eu tinha duas opções: me desesperar ou pregar falando os versículos de cor. Só um grande observador vai ver que eu preguei o tempo todo falando os versículos, mas não lendo os versículos. Acabei de contar o segredo. E hoje eu verifiquei 4 vezes o óculos antes de sair de casa. Estou com o óculos certo. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, estava ali, né? Estava em Cafarnaum. Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, o que ele disse? Fala mais alto, o que ele disse? E o que Mateus fez? Daqui a pouco, se levantou e largou tudo. Mas vamos um pouquinho, volta um pouquinho. Qual é o nome dele mesmo? Mateus. Mateus significa dádiva de Deus. Olha, Mateus, ele sabia muita coisa sobre ele. Mateus era bom de matemática. Gente, não dá para você estar na coletoria se você não fosse bom de matemática. Ele era inteligente, ele era bom de matemática, ele era bom de relacionamento, pelo menos ele era bom de relacionamento com os romanos. Ele tinha muitas qualidades, muitas dádivas. Ele só não sabia que ele era dádiva de Deus. Ele era especial para Deus. Ele era um presente de Deus para Deus e para aquela geração. Mas Mateus não sabia disso. Quando Jesus passou, o que fez esse homem levantar? O que fez esse homem largar tudo? O amor. O amor atrai. Olha, ele sentiu tanto amor, ele se sentiu especial. Ele sentiu, Jesus sabe meu nome. Jesus confia em mim, eu não confio em mim. Ninguém confia em mim. Agora, ele confia em mim, ele está me chamando, ele me ama. O meu nome é Mateus, dádiva de Deus. Você é dádiva de Deus. Hoje tem um convite pairando aqui no ar. Ele está dizendo, ano de 2026, eu quero fazer um convite para você. Segue-me, segue-me. De perto, colado, agarrado a mim, agarrado à minha presença, agarrado à minha palavra, agarrado na intimidade comigo, agarrado no propósito que Deus tem para a tua vida. Você é dádiva de Deus para esta geração, sabia disso? Ele confia em você. Você não nasceu por acaso. Eu não estou falando isso para encher tua bola, não, sabe por quê? Porque nós somos pó. Sem Ele não somos nada, mas com Ele nós somos quem Ele quer. E Ele, gente, olha para o mundo, aí vem os Estados Unidos e invade a Venezuela, ok, mas a gente não sabe o que está por detrás disso. E aí, e a China vai ficar quieta, e o mundo vai ficar quieto. Quer dizer, a gente está se não é no Oriente Médio, agora é aqui. A América Latina era tão sossegada, mas de repente não tem mais sossego. Sabe, nós estamos vivendo dias muito esquisitos. Se você não reparou, Jesus está voltando. Se você não reparou, cada dia as coisas estão acontecendo mais rápido. Parece que a inteligência artificial está atropelando a gente. Parece que está mais inteligente que a gente. Ah, não precisa mais de advogado, não precisa mais de um monte de coisa. Não, pelo amor de Deus, não estou falando que não precisa. A sensação, daqui a pouco não precisa mais de pastor. Aí fala assim, me coloca uma pregação aí. Você sabe que coloca, só que comete erros, hein? Eu peguei inteligência artificial em 4 erros graves. Sabe o que ela falou para mim? Você tem razão, me desculpe. Eu falei, ei, fulano não é isso não. Aí ele, você tem razão, me desculpe. Quanta gente enganada. Mas, bom, voltando para Mateus e para o siga-me. Ele levantou. Ele levantou e eu quero que você... Mas o problema é que Jesus, ele faz o convite, mas ele não fala o que vai acontecer. Ele não conta a trajetória para a gente. Eu olho para trás. Será que quando eu senti que ele disse para mim aos 13 anos, segue-me, e eu disse, sim, Senhor, se ele me contasse o que eu passaria, eu diria, não, acho que não.
mas foi a melhor decisão da minha vida. O que seria da minha vida sem ele? Eu já teria sido morta há muito tempo, em todos os sentidos. Mas então ele não assusta a gente. Ele só fala: segue-me, confia em mim, que a gente vai andar de mãos dadas. E você pode viver o extraordinário. Sabe o que é extraordinário? É viver comigo. Sabe o que é o extraordinário? Se encher de mim. Isso já é suficiente. Então Mateus aceitou o convite. Mas o convite tinha a segunda parte, ainda em Mateus. E repara que quem escreveu, você está em que evangelho, gente? De Mateus, e eu estou falando dele. Então é ele mesmo que vai explicar para a gente o que Jesus queria dizer sobre esse convite. Mateus 16. Mateus 16. Como é bom estar com o óculos certo. Mateus 16, no versículo 24, está escrito: então disse Jesus. Para quem? Para a multidão? Não. Então disse Jesus, o que está escrito aí na tua Bíblia? A seus discípulos. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Eu não quero ser multidão. A multidão não conhece, a multidão ouve, recebe, mas fica no raso. Eu não quero ficar, olha, 2026, eu quero ir muito mais profundo do que eu já fui em toda a minha vida. Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero receber mais de Deus, eu quero entender melhor a palavra, eu quero mergulhar mais na palavra, eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas, mais e mais e mais, mas para isso eu preciso estar cheia. Então Mateus, ele explica para a gente aqui, quer dizer, ele explica o que Jesus falou. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, agora é por parte, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Se negar. Mas como é difícil. Jesus, eu não quero perdoar. Negue-se a si mesmo. Jesus, eu estou muito cansado. Negue-se a si mesmo. Jesus, eu estou aborrecido. Negue-se a si mesmo. Jesus, eu vou explodir, eu tenho direito a explodir. Negue-se a si mesmo. Sabe quando você se nega, sabe o que acontece? Sai do trono, o teu eu, é um trono rival, hein? Porque quem tem que estar no trono da tua vida é Jesus. Quando você nega, ei, sai do trono, ei, você não vai mandar mais, não é a tua raiva que vai mandar, não é a tua língua fofoqueira que vai mandar, não é nada disso que vai mandar. Quem vai mandar é Jesus, é Ele que vai mandar na sua mente, é Ele que vai mandar nas suas emoções, é Ele que vai governar a sua casa, é Ele que vai governar a sua vida. As suas razões não são nada para Ele. Aí Mateus, ele entendeu. Jesus, eu me neguei. A parte 1 eu fiz. Eu levantei da mesa, Jesus. Eu não voltei para a mesa no dia seguinte. Jesus, eu aceitei o desafio de ter uma vida que era improvável, inconstante. Eu aceitei. Olha, eu imagino Mateus, como ele ficou cansado. É isso que a gente tem para comer hoje. Eu tinha comida muito melhor. Mas o Mateus negou a si mesmo. Depois de negar a si mesmo, o que é que acontece? Tome o quê? A sua cruz. Aí, tomar a cruz é mais difícil ainda. O que é a cruz? Dia de ceia, é dia de falar de cruz. A cruz foi definitiva. Uma vez só, Jesus levou todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, as tuas, as minhas. Isso é uma vez só. Ele foi para a cruz. Mas ele está falando, tem uma cruz que você leva e é diária. Todos os dias você mata a sua carne. Todos os dias você escolhe ressuscitar em Cristo Jesus. Todos os dias é uma decisão diária. E olha, a cruz não é fácil de viver, não. Tem momentos, eu vou pedir, hoje você vai ter que abrir em algumas passagens comigo, tá bom? Mas antes de falar a passagem que fala da cruz, qual é a última etapa? Vamos deixar a cruz e vamos para a última etapa. E qual é a última etapa do convite? Então eu tenho que me negar a mim mesmo, tomar a cruz e
seguir. Agora ele começou a explicar um pouquinho melhor. O seguir, antes tem algumas coisas, Mateus. Mateus, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer me ver passar? Ou você quer escrever um evangelho cheio do Espírito Santo? Você vai abençoar muitos judeus. Você vai anunciar que eu sou o Messias. Mateus, você quer me ver passar? Ou você quer segurar um cesto vazio? E quando eu orar, vai multiplicar. E o teu cesto vai estar cheio. E você vai ser bênção para muitas pessoas famintas. Você é bênção para muitas pessoas famintas. O teu cesto vazio é o teu coração. Fala: Jesus, me enche de ti. Porque tem muita gente em desespero, tem muita gente em desespero, e você tem um cesto que precisa ser cheio pelo Senhor. Mateus, você vai querer me ver passar? Ou você vai quer ter uma experiência de ver a tempestade acalmar? Quem sabe o que é tempestade da vida? Levanta a mão. Quem já viveu uma tempestade? Quem já viveu muitas, levanta as duas. Eu levanto pé, mão, tudo. Então, quem é multidão, vê a tempestade e fala: morri. Mas quem segue Jesus, vê a tempestade e diz: eu vou ver o mar acalmar, eu vou ver o vento parar, porque eu ando com Ele, eu sigo Jesus, eu não fico sozinho. Bom, olha, tá na moda. Gente, tem umas coisas que eu não me conformo, não. Aí, em 3 lugares eu não sou muito de escrever. Mas começou uma moda aí, de umas postagens de queimar o barco. Quem já viu? Bom, é que você não, talvez o teu feed não apareça tantas coisas. O meu feed aparece. Queimei meu barco. Aí a pessoa está espiritual. Queimei o meu barco, não tem retorno. Aí vai. Aí eu escrevi: quem tem Jesus no barco, não queima o barco. Vai até o fim. Não desiste, querido. Quem tem Jesus no barco não queima o barco. Mateus, ele viu o mar acalmar. Mateus viu um endemoniado sair do cemitério, imagina, do cemitério gadareno, ali em fúria, uma legião, e paralisar diante do poder de Jesus. Mateus, eu quero te dizer uma coisa, Mateus. Você quer viver essa vidinha aí, submisso a Roma, ou você quer viver o meu reino? Porque se você viver o meu reino, você não sabe hoje, mas você vai ser um discípulo, você vai ser um apóstolo, você vai... Sabe para onde que ele foi? Ele foi para a Etiópia, ele foi para a África, ele foi levar o evangelho, sabe? Esse homem foi muito usado. Mas eu estou falando de Mateus? Será que eu estou falando só de Mateus ou eu estou falando de você? Os demônios vão ter que parar diante de você se você seguir Jesus. As tempestades vão acalmar se você seguir Jesus. Você vai ser muito usado por Deus. Olha aqui, eu estou falando de Mateus. Olha quantas gerações, 2000 anos depois, está aqui Mateus me abençoando, te abençoando com o evangelho. Sabe por quê? Porque ele seguiu Jesus. Sabe, quando você morrer, qual é o legado que você vai deixar? Sabe, quando você morrer, era tão boazinha. Não, olha, ela foi isso em Deus, ele foi isso em Deus. Que legado você vai deixar para os teus filhos, para essa geração, para outras gerações? Mas eu falei que eu ia falar um pouquinho de cruz. Nós estamos no dia de ceia, dia de milagre. Abre Salmo 22. Como eu amo Salmo 22. Salmo 22 é uma visão maravilhosa. Davi, eu costumo dizer que Deus tem uns profetas. Muita gente se chama de profeta. Para mim, profeta é o que está escrito em Deuteronômio 18. Tudo aquilo que fala se cumpre. Não é uma profecia ou outra. Se cumpre tudo, absolutamente tudo. Para mim, profeta são esses profetas que Deus abriu a cortina e mostrou.
Sabe, Deus abriu a cortina para Davi e mostrou a cruz. Então o Salmo 22 fala da cruz. Mas e o que tem a ver com segue-me? Jesus, ele disse, olha, eu não estou sozinho. Eu faço a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus estava ensinando a gente, ó, eu sigo o Pai. E você tem que seguir a gente. Eu estou ensinando para vocês. Olha tudo, olha como você me admira. Olha tudo que eu tenho. Você admira a glória que eu tenho? Então, você pode viver. Mas tem pessoas, sabe, quando Deus convida para você viver um nível de glória, nunca é muito atraente. Pense em Moisés, antes de continuar no Salmo 22. Pense em Moisés. Qual era a experiência de Moisés? Moisés vivia num palácio. Moisés tinha uma cama confortável. Moisés tinha o carro mais bonito do Egito. Moisés tinha roupas lindas. Isso quando ele morava com a filha de Faraó dentro do palácio. Moisés, ele conheceu o que tinha de melhor em ciência. É o que está escrito em Atos capítulo 7. Ele viveu a glória desse mundo. Um dia, lá no meio do deserto, o que era mais atraente? Ele devia estar com muita saudade do palácio. Ele devia estar com muita saudade da cama dele. Ele devia estar com muita saudade da vida antiga dele. Mas ele estava vivendo uma nova vida sem glamour. De repente, algo diferente do seu dia a dia, cheio de monotonia, de deserto. Ele viu algo diferente. A sarça estava com fogo, mas ela não se consumia. E ele foi atraído por essa beleza. Bom, a beleza no meio do deserto era algo diferente acontecendo. Ali ele foi impactado pela glória de Deus. Mas a glória de Deus ali não era tão atraente quanto o palácio de Faraó. Ali ele podia escolher, olha, só de uma coisa, eu acho que eu vou pedir perdão para Faraó, eu vou voltar para a minha vida antiga. Quantas vezes você já pensou, olha, quando eu não estava na igreja, parece que a minha vida era mais fácil, parece que tudo dava certo. Quantas vezes você já pensou isso? Mas Moisés, quando ele viu aquele fogo, a princípio, você sabe que você se acostuma com tudo, né? A princípio, que lindo, que maravilhoso. Mas o fogo ia acabar. E Jesus, mas o impacto da presença e da glória do Senhor foi tão forte, que ele se apaixonou pela glória de Deus. E sabe, se ele não tivesse dito, porque ali o Senhor fez o convite para ele, siga-me, e ele aceitou. Se ele não tivesse aceitado, ele não iria conhecer aquele fogo que acompanhou durante 40 anos no deserto guiando, aquele fogo que abriu o mar vermelho. Eu quero te dizer que se você seguir hoje a Jesus, você vai ter experiências extraordinárias no ano de 2026. Não é promessa, não estou te dizendo de uma vida fácil, eu estou te falando de renúncia, eu estou te falando de santidade, eu estou te falando de negar a si mesmo, eu estou te falando de entronizar Jesus. Mas sabe, a matemática de Deus, ela dá certo. Se você fizer isso, você vai viver o melhor do meu reino. Buscar em primeiro lugar a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a matemática de Deus. Moisés, ele aceitou esse desafio e deu certo. Olha tudo que ele viveu. Olha, quando você rejeita a tua carne, quando você rejeita o pecado, quando você rejeita a inveja, quando você rejeita a tua carne na totalidade, sabe o que vai acontecer? Ele é entronizado, a glória dele brilha na tua vida. E sabe que reino? O reino da carne é um reino falido. O palácio do Egito parecia atraente, mas era falido. Todo o exército de Faraó morreu no meio do Mar Vermelho. Aquele palácio ficou em ruínas. Então a carne, olha, o fim dela é ruína. Tudo que a tua carne, a preguiça, olha, o rancor, tudo que a tua carne te oferece de imediato é podridão, é um reino falido. Uma língua que fala dos outros é um reino falido. Hoje é o teu dia de renunciar à tua carne.
Hoje é o teu dia de dizer: sim, Senhor, eu quero te seguir. Mas eu pedi para abrir o Salmo 22. Sabe por quê? A minha cruz, a tua cruz é o seguinte: carne, hoje você não tem vez. Eu tenho que falar pelo menos umas 1000 vezes para mim mesma: carne, você não vai fazer isso. Quantas vezes eu paro o dedinho, ó, dedinho não responde, dedinho não responde. Sim, Senhor, não respondo. Dedinho, não entra aí que você vai ficar ofendida. Não vê, tá vermelhinho. Você quer clicar para ver. Não veja, você vai ficar magoada. Tá bom, Senhor, a curiosidade é grande, mas eu renuncio a minha carne, eu renuncio às minhas razões, porque o teu reino é muito mais valioso do que tudo que a minha carne pode me oferecer. Vingança, a minha carne vai gritar, mas eu mato todos os dias. Todos os dias. Essa é a cruz. Mas tem uma cruz que você vive, que é aquele momento. Sabe aquele momento mais difícil da tua vida? Aí Jesus está bem do teu ladinho. Olha, estou contigo. Você já fez isso? Olha, vamos ler Salmo 22, versículo 1. Você já falou assim para Deus? Se você não falou, eu já falei. Deus meu, por que me desamparaste? Esqueceu de mim? Não me ouve mais? Quem nunca? Todos nós passamos por este momento. Esse momento de cruz. Se você ficar olhando só para Ele, eu digo para você que Ele te tira da cruz. Mas se você desesperar, mas se você disser: sabe de uma coisa? Ninguém liga para mim, nem Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar arruinado. Mas eu quero dizer que nesse ano de restauração, é ano também de ressurreição. Chamado, eu quero declarar ressurreição sobre chamado, ressurreição sobre o amor, ressurreição sobre o nível de fé, ressurreição sobre a esperança. Morte a gente vive. Tem umas mortes que a gente tem que fazer, a da carne. Mas essas mortes diárias que a gente vive, olha, basta respirar para ser frustrado. Basta respirar para você ser ofendido. Nós estamos, sabe, sujeitos a tudo isso. O que Jesus disse para mim e para você? Ó, queridos, se prepara. No mundo você tem aflições, mas ai, tenha bom ânimo. Fica tão longe de mim, porque é uma linguagem muito distante de mim. Vamos falar numa linguagem mais perto de nós. Tenha coragem. Tenha coragem. Então, ele disse: no mundo tereis aflições, mas... Por quê? Porque ele venceu. Eu venci, eu abri caminho, e você, se você me segue, vem atrás de mim. Eu abri caminho para você. Sabe, se você é um improvável, Jesus era um improvável na cruz, está derrotado, morreu. E olha o que ele diz aqui, ele continua no versículo 1 ainda: porque se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Sabe, no momento de cruz, você vive solidão, desprezo, angústia, ruído do inferno, ruído das pessoas. Quem está levantando é para a ceia, tá? Mas eu quero que você leia comigo o Salmo 22. Está escrito ainda no Salmo 22, versículo 19. Tu, porém, olha que diferença. Olha no 19 o que o Senhor nos ensina. Tu, porém, não te afasta de mim. Peraí, mano, acabou de falar. Tu me desamparaste, Senhor. Mas o que ele diz aqui? Tu, olha a certeza, olha a fé, olha a esperança, olha a chegada de Deus no meio da escuridão, olha a chegada de Deus no meio do temporal, olha a chegada de Deus no meio da derrota. E ele diz agora ele abre os pulmões e diz: tu, porém, não te afasta de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Que fenomenal. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Se você seguir a Ele. Mas para a gente poder finalizar, eu gostaria que você abrisse em Gálatas 2, é o último, né? Gálatas 2. Sabe quem está falando? Isso, Paulo.
Gálatas 2, versículo 20. Olha quem segue a Jesus, nega a si mesmo. Olha o que acontece. Paulo fez isso. Então o que está escrito sobre Paulo? Logo, já não sou eu quem vive. Sabe por quê? Porque ele levou a sua cruz, porque ele renunciou a si mesmo. Então ele pode dizer, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero te dar uma notícia, Ele te ama. Põe a mão no coração e diz, Ele me ama. Desse jeitinho, fraquinho assim, fala, Ele me ama. Ele te ama. Ele quer que você chegue nesse nível. Sabe quando você chega nesse nível de Paulo? Paulo, ele aceitou o convite. Siga-me, Paulo. Negue-se a si mesmo, Paulo. No momento que tudo tiver preto, Paulo, olha para mim, porque eu sou a luz. No momento do temporal, eu sou a calmaria. Olha para mim, Paulo. Confia em mim, Paulo. Paulo, crucifica a tua carne, o teu ódio, a tua violência. Crucifica. Vai dar certo, Paulo. E Paulo fez. Sabe o que Paulo viveu? Paulo, o suor de Paulo curava os enfermos. Eu quero declarar unção de prodígios, sinais e maravilhas neste lugar, porque aqui nesta igreja tem pessoas que respondem ao chamado do siga-me. E Paulo, ele não viveu só isso. Paulo, quando o Eutico caiu da janela do terceiro andar, ele pegou, abraçou e disse, ele vive e ressuscitou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai pegar um filho teu que está morto e você vai dizer, ele vive. Você vai pegar a tua vida financeira que está morta e você vai dizer, está viva em nome de Jesus. Você vai abraçar pessoas que estavam fora da igreja e você vai dizer, está vivo, volta para Cristo em nome de Jesus. Você tem essa unção, você pode ter essa unção. Mas Paulo, quando ele respondeu, siga-me, ele recebeu outra unção. E eu quero que essa unção esteja sobre a sua vida. Depois de um naufrágio, ele chega numa ilha e uma cobra o pica. Entra o veneno na corrente sanguínea de Paulo. Sabe o que Paulo fez com a cobra? Quem lembra? Sacudiu a cobra e jogou para longe. Deus quer te dar força para você jogar longe tudo aquilo que te fere. Tudo aquilo que te fere quer fazer você morrer. É parar de, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, sai daqui em nome de Jesus. Eu não vou morrer, mas Cristo vive em mim. Não é a dor que vive em mim, não é a tristeza que vive em mim, não é a angústia que vive em mim. Cristo vive em mim. Não é o desânimo que vive em mim, não é a morte que vive em mim. Cristo vive em mim. E aí as pessoas, peraí, e o veneno? Não vai morrer não? Não, mas eu vivo. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o veneno não tem efeito. O veneno não tem efeito. Você pode sacudir agora tudo aquilo que te feriu nesses dias. Olha, nós estamos no dia 4 de janeiro. Já deve ter alguma ferida por aí. Joga agora fora. Fala em nome de Jesus. Sai tudo aquilo que me fere, que me prende, que me mata. Mas Cristo vive em mim. Eu queria nesse momento, antes da ceia, que você ficasse em pé. Ano de restauração. Nós precisamos restaurar o que há de mais importante: o nosso alinhamento com Deus. Quando Ele diz, siga-me, eu tenho que seguir os passos de Jesus, o ritmo de Jesus, o caminho de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você está lento, Jesus diz, apressa, vamos ajustar os passos. Se você passou na frente dele, ei, siga-me.
Não é na minha frente, é aqui, ó, lado a lado, de mãos dadas. De mãos dadas, siga-me, anda comigo, de mãos dadas, no meu ritmo. Você quer andar no ritmo de Jesus? Hoje é o dia de você dizer: eu não quero mais ser uma pessoa previsível. As pessoas sabem que você é explosivo. As pessoas sabem que você por qualquer coisa você se magoa. As pessoas sabem quem você é. Mas Cristo está falando o que Ele falou para Mateus: você é dádiva. Você é dádiva. Siga-me e tudo vai mudar. Você vai ser imprevisível. Você vai ser uma pessoa que as trevas não vai conseguir te segurar. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e vai falar: peraí, esse não é o Paulo que matava? Agora esse é o Paulo que ressuscita. Como assim? Ele matava cristão, agora ele ressuscita cristão. Que diferença é essa? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu disse: ano de restauração do chamado. Se você quer seguir Jesus, feche os seus olhos. Esse não é um convite para novo convertido. Se você quer seguir Jesus, você pode ter 30 anos de conversão. Você pode ter 5 anos de conversão. 5 meses de conversão. Mas hoje é dia de alinhamento. É dia de ceia. Dia de milagre. Mas como viver milagre se eu não negar a mim mesmo? E eu não aceitar esse convite de Jesus? Ele está dizendo agora para você: siga-me. 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 Se você aceita esse convite, levanta a sua mão agora. E responde para Ele, não para mim. Responde para Ele: sim, Senhor. Assim como Mateus, eu me levanto nessa noite. Assim como Paulo, eu me levanto nessa noite. Eu quero seguir a Ti. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero, Senhor, crucificar a minha carne. Eu quero ajustar os meus passos aos Teus passos. Eu quero ajustar a minha mente à Tua mente. Eu quero ajustar as minhas emoções, alinhar com as Tuas emoções. Ah, o meu amor é pequeno, o Teu amor é grande. Eu quero o Teu amor dentro do meu coração. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te seguir. De mãos levantadas, diga agora: sim, Senhor, eu Te sigo. Fala com toda a tua força: sim, Senhor, eu Te sigo. Senhor, nesta noite queremos responder como igreja. Este é o Teu convite para a unidade em Cristo. Em dias de restauração e ressurreição, nós respondemos: sim, Senhor. Levantamos a cabeça, estamos em pé e seguimos a Ti. Seguimos a Ti, seguimos a Tua palavra, seguimos os Teus passos. Queremos viver tudo que o Senhor tem para nós nesse ano de 2026. Senhor, é a primeira ceia do ano. Senhor, sempre falamos, porque é verdade, dia de ceia, dia de milagre, mas não tem milagre maior do que, Senhor, o renascer de chamados. Não tem milagre maior do que, Senhor, se conectar a Ti e receber mais de Ti. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, hoje, claro que eu vou orar por milagres, mas hoje a ceia é diferente. Toda primeira ceia do ano, nós pedimos aos pastores para servir a ceia. Sabe por quê? Porque nós, pastores, fomos chamados para servir vocês. Eu quero que você grave o rosto de cada pastor e que você não fique sozinho aqui dentro, no meio da igreja. Quando eles passarem, olha bem para o rosto dele ou dela e fala: sim, eu tenho a quem procurar. Não fique sozinho. Ainda hoje, sabe, procure um pastor. Diga: eu estou sozinho na igreja, eu não quero ficar sozinho. Não pode ficar sozinho. Isolado, você não vai muito longe. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar juntos. E eu gostaria que a ceia pudesse entrar para a gente orar em nome de Jesus. E você vai ser ministrado. Mas enquanto a ceia, ela entra, põe a mão no teu coração, mais uma vez. Senhor, eu quero, nessa noite,
para sentar na tua mesa, nós não podemos sentar de qualquer forma. Essa é a primeira ceia do ano. É a primeira de muitas ceias que teremos na tua presença. Nunca sabemos quando será a última ceia, Senhor. A última ceia não só porque não sabemos quando é o nosso último dia, porque não sabemos quando o Senhor virá. Mas o Senhor virá em breve, isso eu sei. Por isso, Senhor, eu quero que o Senhor ouça agora a oração individual de cada um. Que cada um agora possa se arrepender, crucificar a sua carne. Que cada um possa pedir perdão por aquilo que você entristece o Espírito Santo. Não sente a mesa de qualquer forma. Você está sentando à mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te lavar, te purificar e te santificar em nome de Jesus.